A água é um direito humano fundamental. Reservas como mares, lagos, rios e outras fontes cobrem grande parte da superfície do planeta. Com tantas fontes que se renovam, porque estamos vivendo a crise de água. Água para a produção de alimentos, para a indústria, para a produção de energia, para uso doméstico. E o preço da industrialização é água poluída e contaminada. Por isso, pesquisadores se reuniram no encontro Água e Energia, Crise, Desafios e Alternativas do Tempo Histórico, para pensar problemas e soluções para a crise da água no Brasil. O encontro aconteceu no Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Esse encontro foi muito importante porque ele ressaltou aspectos técnicos, históricos de um problema que vem sendo tratado pela mídia de uma forma espetacular. Está na Constituição Federal. Todo brasileiro tem direito ao meio ambiente equilibrado. Para isso, os habitantes deste meio ambiente precisam entender a importância dele para a sobrevivência. Pela sustentabilidade do planeta, Biosfera no Ar. Água e energia, dois recursos essenciais para a manutenção da vida no planeta. São os dois desafios globais mais urgentes nos últimos anos. A nossa espécie é uma espécie que tem aumentado em número e tem aumentado, em consequência, problemas, mas também tem aumentado os seus conhecimentos e as suas possibilidades. Então, a solução não é acabar com as pessoas, né? A solução não é deixar de ter filhos e assim por diante, que são soluções pseudo, soluções e não verdadeiramente enfrentar o problema. Então temos, claro, por outro lado, que sermos mais conscientes, temos que poupar o que for possível poupar, mas com a perspectiva histórica que existe, que é de mudar os problemas. Quando os problemas mudam, mudam as soluções, mudam as tecnologias das soluções. Isso é o que a gente aprende com a história. Ou seja, não há nenhum sistema que seja estagnado, nem o próprio homem, muito menos o próprio homem. Em nome de um progresso que trouxe para alguns bem-estar e conforto, destruímos para construir estradas, para fazer o que chamamos de urbanização. Casas, prédios, escolas, bancos, enfim, a cidade em que vivemos. A história da sociedade no seu processo de apropriação do território, da produção do espaço, ela toma decisões. E essas decisões, quando elas são pautadas por um enfoque muito focado na questão econômica, muito focado na questão do lucro, muito focado na visão de mercadorias, ela tem levado a sérios impactos para a sociedade. Então, o que se socializa são os danos e os impactos produzidos por uma lógica que é chamada de desenvolvimento, uma discussão extensa que já há décadas se faz sobre qual é o caminho que queremos para viver bem, ou bem viver, né? E ao mesmo tempo a gente sendo engolido por essa lógica da produção. Sustentabilidade é a palavra da moda. Contudo, agimos em consonância com o seu significado? Os problemas quanto aos recursos naturais aumentam a cada dia. Vejam a diminuição dos reservatórios de água em diversas cidades brasileiras. Vez por outra, vêm à tona estudos demonstrando que qualquer ação desenfreada contra o meio ambiente traz algum tipo de desequilíbrio local ou à distância. Mesmo assim, as árvores continuam sendo, entre aspas, estorvo ou objetivo de ganância sem fim na Amazônia, na Mata Atlântica, em qualquer lugar. Até quando?
existe também atividade humana sem impacto, né? A gente sabe disso e a gente tem buscado uma lógica em que esses impactos sejam cada vez menores, administráveis e repartidos, né? Então, eu sou de uma visão ambiental, que eu sou da área ambiental, da área de educação ambiental, né? De que a gente tem que cuidar da terra, né? São os princípios básicos da permacultura, né? Cuidar da terra, que seria cuidar dos recursos que a gente tem, cuidar da vida, portanto da biodiversidade, todos nós que fazemos parte dela, e repartir os recursos, né? Então pensar numa lógica de desenvolvimento que seja mais equitativa e não tão devoradora dos recursos valores, e de curta duração, né? Porque as usinas hidrelétricas e as obras, as técnicas de produção de energia, elas são todas elas muito impactantes e elas perduram. Então, e a gente está vivendo uma crise, quer dizer, uma crise que a gente tem que encontrar uma saída. Mas se a gente pensar nessa saída só na mesma linha de que vamos pensar em continuar ganhando o máximo possível com esse recurso, eu vou continuar errando, né? Eu vou continuar não considerando que o sistema hidrológico funciona com uma lógica que não depende do capitalismo, né? A natureza tem seus ritmos, seus ciclos e ela nos dá muitas lições para a gente poder tirar o melhor proveito. Calcula-se que 1 bilhão de pessoas necessite de acesso à água. Além disso, conforme o crescimento populacional, a qualidade da água em todo o planeta é precária. Ou seja, temos a falta de água e a que tem é de péssima qualidade. Bom, com o processo de intensificação da urbanização, industrialização e a explosão populacional dos últimos 3 séculos, mas com ênfase neste século, muitas regiões do mundo passaram a conviver com a crise simultânea de aumentar a oferta de energia e aumentar a oferta e uso racional da água. São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Santos estão no centro deste problema no Brasil. Há um problema, de um lado, de aumentar a oferta de água, de uso mais racional da água já tratada e disponibilizada, e de outro lado, da produção de energia, tanto que estamos vivendo 2 crises. Risco de racionamento elétrico, risco de racionamento hidráulico em algumas regiões e altos custos da área elétrica por causa do modelo. Isso tudo mostra que os 2 sistemas não foram adequadamente planejados para representar o comportamento da natureza e assim aumentar num nível seguro e confiável a produção de energia e a produção e tratamento de água, de forma a poder equilibrar esses 2 ambientes. Claro, como o sistema elétrico brasileiro é interligado, todo o Brasil está interligado, nós podemos gerar energia em qualquer região do Brasil e mandá-la para as regiões não necessárias, o que não se dá com o sistema de água, que hoje ainda são sistemas isolados. Inclusive a própria região metropolitana de São Paulo tem uma interligação muito tênue entre os vários sistemas de abastecimento que são isolados. Porque há que aperfeiçoar o planejamento, há que aperfeiçoar a expansão da oferta e há que aperfeiçoar a operação do sistema. O que falta é que os interesses da sociedade, não apenas os econômicos, que compõem todo esse conjunto de interesses, sejam de fato priorizados, certo? O que nós temos hoje é um privilégio dos interesses econômicos. Certo? Com isso, o próprio uso desses instrumentos que já estão disponíveis em termos de legislação, entidades, órgãos institucionais, técnicas, tecnologia, etc., sejam efetivamente aplicados. Todos os setores são atingidos pela falta d'água, porque qualquer atividade, ela utiliza água. Qualquer atividade humana utiliza água. Então, a falta da água é um impacto muito grande econômico, social, ambiental e ecológico.